Sabe aquela sensação de que o culto está meio frio? A gente olha em volta e pensa, será que a culpa é da congregação, que parece desinteressada? Ou será que o problema está lá na frente, com o pregador que não está conseguindo entregar a mensagem? Essa é uma questão que está rolando em muitas igrejas, principalmente nas pentecostais, e é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Pois é, essa sensação é bem familiar para muita gente, né? A igreja parece apática, meio sem vida, mas a pergunta de US$ 1 milhão é: o problema está no pessoal que está sentado nos bancos ou em quem está de pé no púlpito? Vamos ver o que a fonte que a gente analisou diz sobre essa divisão. Então, bora lá. Afinal de contas, de quem é a responsabilidade? Para a gente conseguir entender isso a fundo, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda que a fonte nos mostra. Olha só que interessante. De um lado, o diagnóstico aponta para a congregação. O pessoal estaria indiferente, se distraindo fácil, super focado na música, mas nem tanto na palavra. Agora, do outro lado, o foco muda completamente e vai para o pregador. Os cultos seriam desorganizados, as mensagens meio rasas, sem profundidade e até com umas falhas claras de liderança. São duas visões bem opostas para o mesmo sintoma. A cena é clássica e talvez até conhecida. Na hora do louvor, todo mundo está cantando junto, super engajado, aquela energia lá em cima. Mas aí, quando a pregação começa, o clima muda. O pessoal começa a olhar o celular, um levanta para beber água e aquela energia toda, puff, parece que some. Essa seria a prova de que a congregação está indiferente. Mas e se essa indiferença toda for só um sintoma e não a causa do problema? A fonte que a gente analisou argumenta que o verdadeiro problema, a raiz da questão, está em outro lugar. E essa é uma virada de chave fundamental para entender o debate. E é aqui que a análise muda completamente de direção. O foco agora vai todo para a falha na mensagem em si e nas deficiências que a própria pregação moderna apresenta. O argumento aqui é que a pregação muitas vezes já começa o jogo perdendo de 1-0. A falta de tempo dedicado a ela no culto, a desorganização que às vezes é justificada como um mover do espírito e até a falta de um foco claro, tudo isso faz com que a mensagem perca a força antes mesmo de ser entregue de verdade. Puxa, essa crítica é bem dura, mas vai direto ao ponto. O que se ouve, segundo a fonte, é uma mensagem que não tem perna nem cabeça, que só serve para encher os ouvidos. Em outras palavras, é um discurso que não leva a lugar nenhum e que não provoca uma transformação real na vida de quem ouve. E qual o resultado disso tudo? A gente acaba tendo quase uma linha de produção de sermões. Tem muita quantidade, todo culto tem pregação. Mas a qualidade, sabe? Aquela mensagem que a gente sente que vem de Deus e que realmente mexe com a vida da gente, isso se tornou algo mais raro. Certo? Então, se o problema principal está na pregação, a pergunta que fica é: para onde vai o peso da responsabilidade? A resposta, segundo essa análise, desloca totalmente o foco dos bancos para o púlpito. A conclusão é forte e não tem rodeios. O maior problema da igreja não é a igreja, mas sim os pregadores. De acordo com a fonte, a responsabilidade é colocada diretamente nos ombros da liderança. Isso nos mostra o que é chamado de duplo compromisso do pregador. Existe uma responsabilidade com Deus, de onde a mensagem vem, mas tem outra, tão importante quanto, com a congregação, que está ali para receber. É como ser um canal, só que um canal que carrega uma responsabilidade enorme. E aqui é muito importante a gente separar duas coisas: o poder pessoal do pregador e o poder que está na mensagem. Um pregador pode se sentir super ungido, fazer sinais e maravilhas, mas isso não garante que a palavra que ele prega vai ter o poder de curar almas. A verdadeira força, o poder de transformação, está na mensagem e não necessariamente no mensageiro. Ok, então qual seria a solução? A fonte propõe um chamado à mudança, basicamente em 4 passos. Primeiro, parar de jogar a culpa na congregação. Segundo, buscar de verdade uma mensagem de Deus. Terceiro, entender que a igreja precisa de alimento espiritual, não de palavras vazias. E por último, focar em entregar uma mensagem que realmente transforma a vida. E a conclusão final é essa autoavaliação bem contundente da própria liderança. A frase é: nós, os pregadores, somos os maiores culpados, inclusive quando a igreja é indiferente. É uma chamada à responsabilidade bem forte. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar, né? A palavra de Deus tem poder por si só, ou esse poder depende totalmente de quem a entrega? Onde é que termina a responsabilidade de um e começa a do outro? Fica aí a reflexão.